Muito bom dia. 2 de agosto de 2023, quarta-feira, bolsas em queda, tanto foi assim no fechamento da sessão asiática, quanto está sendo agora na abertura do mercado europeu. O CSI 300 recuou na sessão 0,7%, enquanto o Xangai caiu 0,89%. O Hang Seng teve queda firme, 2,48%. Já o recuo na bolsa japonesa, o Nikkei, foi de 1,9%. O Nikkei caiu 2,27%, o Hang Seng caiu 2,48% e o Nikkei caindo 2,27%. 1,9% foi o recuo do Kospi, já caiu 1,52% o Topix, e na Austrália 1,29% de desvalorização. As bolsas reagem de forma bastante negativa aí ao rebaixamento da nota dos Estados Unidos pela agência de classificação de risco Fitch. A Fitch ontem, no início da noite, rebaixou a nota de crédito americana de AAA para AA+. E logo no início da sessão da abertura asiática ontem, as bolsas já reagiram aí negativamente. Por lá, o Ministério da Defesa da China soltou comunicado sobre a venda de armas militares dos Estados Unidos a Taiwan. Eles disseram: instamos os Estados Unidos a interromper todas as formas de conluio militar com Taiwan. O conflito segue. O conflito não, né? A disputa por Taiwan segue ainda, com a China pressionando os Estados Unidos pelo apoio que eles dão por lá. Já o diretor do BOJ, o Banco Central japonês, diz que se as condições econômicas e de preço permanecerem praticamente inalteradas, não espere que as taxas de juros subam acentuadamente. Ele diz que o BOJ continuará a controlar as taxas de juros de curto e longo prazo, embora a forma como fará isso poderá variar. E ele conclui dizendo que, dependendo da velocidade dos movimentos, o BOJ intervirá antes que o rendimento de 10 anos atinja 1%. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Nikkei, a bolsa japonesa. Hoje o tombo foi de 2,27%. Vamos lá ver como é que fechou. O índice japonês, com a forte queda, ele mostra aí ele mostra aqui que ao tentar experimentar mais uma vez a retração ali nos 38%, houve a negativa e o recuo. Porém, nesse atual patamar, a bolsa apenas continua o movimento de lateralização. Como eu venho pontuando aqui no nosso panorama, eu só mudo o sentimento aqui para o Nikkei no rompimento desses 31 mil aqui, ó. É a linha amarela que está sendo utilizada aqui como esse suporte, tá? Para a entrada aqui nesse caixote no Nikkei. Apenas no rompimento e com volume nesses 31 mil. A gente tem que entender que ele pode fazer um falso rompimento ali também e voltar e começar a experimentar o teste do rompimento do suporte, ok? Mas, ademais, a gente vê aí um movimento de lateralização após o forte recuo na sessão de hoje. Vamos passar para a Europa. Deixa eu já posicionar aqui, legal. Vamos lá, a Europa caindo em peso também no início dos trabalhos por lá. 1,48% é a queda da bolsa alemã. Já a bolsa parisiense recua 1,27%.
Em Londres, a queda é de 1,55% e em Milão, 1,5%. Na Espanha, a bolsa madrilenha tem queda de 1,57%. Mercados aí também, mercados europeus reagindo ao rebaixamento da nota de crédito americana, lógico, não poderia ser diferente. E pesa também a agenda, né? Hoje, por exemplo, tem ADP, é o trigger do dia. E estamos em semana de payroll, então a gente não vê aí historicamente os analistas tomando muito risco, nem os analistas nem os operadores tomando muito risco nesse início de semana, na virada do mês, muito por conta também de uma agenda mais pesada. E na sessão de hoje eu não notei aqui nenhum highlight que eu pudesse trazer para vocês aqui. Deixa eu aqui, legal, tá. Realmente aqui a gente não tem nenhum highlight para a sessão europeia. A gente monitora as principais bolsas e por lá a agenda no dia de hoje está bastante fraca, não tendo nada de relevante que fizesse preço para tentar aí, entre aspas, competir, né, com a agenda do mercado americano. Então hoje sem nada pesando na agenda da sessão europeia. Então logo isso acontece, a gente corre para o gráfico e observa a bolsa alemã que voltou, deixa eu dar um zoom aqui, que voltou a perder aqui a linha de tendência. Observem aqui, ó, ela já abriu guepado para baixo da linha. A segunda tentativa de rompimento. Lógico, triggers importantes como fatores fundamentalistas, como uma notícia, por exemplo, pode desfazer todo o processo aí, todo o sentimento e tendência de um ativo. É o caso de agora, a gente não sabe explicar, né? Porque, como eu falei, é uma semana decisiva aí por conta de uma agenda mais carregada e isso acaba fazendo preço nos ativos, mais o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. Lógico, isso é um evento aí que acaba mexendo com os mercados e derrubando os preços. Aqui no caso da bolsa alemã, ela já abre guepada aqui abaixo da LTA. Vamos monitorar aqui quem tem o sangue frio e se dispõe a tomar um pouco mais de risco, mas sabe gerenciar esse risco, deixa o stop na mediana aqui. Você pode colocar ele basicamente um pouco sobre o preço acima da linha de tendência e deixa o trade andar. Dependendo da sua posição, você apenas vai realizando os parciais e melhorando o seu stop gain. Você vai baixando o seu preço para não deixar ele voltar, né? Então, assim, quem gosta de tomar mais risco, logo no rompimento aqui na primeira volta, vale a pena como segunda tentativa aqui de rompimento do canal de alta na bolsa alemã. Eles estão fazendo a mínima da sessão nesse momento. Então o gerenciamento de risco fica com o stop acima aqui na altura dessa linha de tendência. Legal? E aí deixa o trade andar e vai só fazendo gerenciamento para baixo. No caso da bolsa na Inglaterra, o movimento também é bastante pesado. Observe que ele já abre guepado abaixo da LTA e ele vai buscar aqui novamente a retração dos 61%, o mesmo call que vale a mesma leitura que vale para a bolsa alemã, é a mesma leitura nesse momento que vale também para a bolsa no Reino Unido. Legal? O posicionamento do stop fica mais simples quando a gente volta a ele aqui na altura dessa LTA, uma vez que ele voltando aqui para cima,
a tendência de alta continua, ok? É isso. Bom, vamos falar sobre o pré-mercado em Nova York. Eu tenho aqui alguns highlights, mas antes deixa eu passar os preços de tela. O S&P 500 opera com recuo de 0,92%, enquanto o Dow Jones cai 0,7%. A bolsa eletrônica Nasdaq no futuro cai 1,25% e o Russell 2000 recuando 1,28%. O índice de volatilidade VIX desponta e sobe mais de 15%. Ele opera com forte valorização e agora está valendo 16 com bola 7 a cota do VIX. Deixa eu pegar aqui antes dos highlights, deixa eu fazer o seguinte. Tá aqui, já tá no jeito para vocês. Legal, vamos lá. Terça-feira. Bom, o principal highlight, sem dúvida, é o rebaixamento da nota de crédito pela agência de classificação de risco Fitch. Como havia dito no início do panorama, eles rebaixaram a nota de AAA para AA+. O rebaixamento, segundo a Fitch, reflete a expectativa com a deterioração fiscal nos próximos 3 anos. A Fitch diz que houve firme deterioração da governança dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E, em contrapartida, ainda ontem, a secretária do Tesouro americano e ex-presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, soltou nota dizendo: discordo fortemente da decisão da Fitch de rebaixar o rating dos Estados Unidos. A decisão é arbitrária e baseada em dados desatualizados. Para Yellen, as métricas usadas pela Fitch tiveram melhora durante o governo Joe Biden. Vamos ao gráfico aqui do S&P para ver como é que ele fez o fechamento no pregão de ontem. Vamos lá. Bom, ele ia muito bem aí, uma força compradora muito grande. Porém, entretanto, todavia, a gente imaginava também aí que fosse perder os 4.200, 4.000 pontos numa estilingada só. A gente sabe também que não funciona dessa forma. A gente tem a agenda carregada e o mercado espera por ela, porque você não vai virar uma tendência dessa forma sem maiores dados, né? Então sim, houve um movimento de queda, de realização, e esse movimento de queda, uma grande parte dele é movimento de realização, ok? Essa é a venda da compra que foi feita lá atrás. Quem estava carregando aí o S&P desde um pouco depois do início do ano, a gente vê que pode ser um movimento de realização, nada mais, ok? Lógico que alguns players abriram posições vendedoras aqui. O short foi feito aqui na saída da notícia, na divulgação da notícia. Mas, assim como existe, quando você vê um movimento reverso, né, uma queda muito forte, e de repente você vê um spike para cima, na direção contrária, não é que represente uma abertura de uma nova posição. Ele pode estar apenas simplesmente zerando o short, né? Como é que você zera o seu short? Fazendo a recompra. Aqui é a mesma coisa. Como você zera a sua posição long no trade, você vende ela e não necessariamente você precisa ficar short. O que aconteceu foi um movimento de realização para o S&P 500. Não existe aí mudança de tendência nesse primeiro momento, até porque ele está dentro e bastante confortável do canal de alta, legal? Agora, o que chama a nossa atenção realmente é o índice de volatilidade VIX, que vinha sendo aí suprimido há meses, né, operando aí até bem próximo dos 12 pontos, na iminência de romper os 13. E aí a gente vê ele agora lá nos 16, com uma força um pouco mais compradora, reacendendo aí
um alerta para o índice de volatilidade VIX, ainda bastante longe aí daqueles 19, 20 pontos tradicionais que nós vimos sendo fixado há muito tempo na tela. Legal? Então é isso aí, olho no VIX hoje, ele está firme por conta de notícia, né? A gente vai ver também como ele vai se comportar até sexta-feira, uma vez que a gente tem uma agenda macro bastante pesada. Eu estava falando dos Estados Unidos, então hoje eu lembro que às 9 horas e 15 minutos sai a variação de empregos privados, a ADP Employment, para julho, July. O consenso do mercado é de 189 mil. Às 11 horas e 30 minutos, aproveitando que a gente está falando de agenda, às 11 horas e 30 minutos, a gente vai conhecer os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos. O consenso é uma queda de 1.367.000 barris. E como eu já falei que hoje vai ter também na agenda os estoques de petróleo, a gente já pode passar aqui para as commodities. Eu já faço a leitura de que o petróleo do tipo WTI é negociado com uma leve alta de 0,08%, 81,43 dólares o barril. Já o Brent na ICE de Londres sobe 0,3785 com 22 o barril. O preço do gás natural na referência americana avança meio pulsa, 2,57, a gasolina estável na linha d'água, 0,01, 2,87. O óleo de calefação avança 0,45, 3 com bola 3. A gente tem a referência do gás europeu, que sobe agora 2,66%. Sobre preços do gás europeu, eles ficam mais fracos e levam as importações de GNL ao nível mais baixo desde 2021. Sobre o mercado de petróleo, a OPEP diz que a produção de petróleo caiu mais, teve uma queda maior em 3 anos, com a Arábia Saudita implementando um corte mais profundo para fortalecer os mercados globais. A produção caiu aí cerca de 900 mil barris por dia no mês passado, para uma média de 27,7 milhões de barris por dia, de acordo com pesquisa da Bloomberg. Essa é a maior redução desde que o grupo e seus aliados cortaram suprimentos durante o auge da pandemia de Covid em 2020. A Arábia Saudita bombeou uma média de 9,15 milhões de barris por dia, segundo a pesquisa. Os suprimentos também caíram na Nigéria. Os preços do petróleo, que ontem avançaram firme, bem mais de 1%, hoje já operam de forma um pouco mais tímida. Primeiro repercutindo a decisão da agência de classificação de risco Fitch, e segundo a espera aí dos estoques. O fornecimento global de arroz enfrenta nova ameaça à medida que a Tailândia pede restrição às safras. E o trigo voltou a subir firme na Bolsa de Chicago após a Ucrânia ter dito que a Rússia voltou a atacar o porto na região de Odessa. O trigo agora sobe 2,35%. A soja, nesse momento, cai 0,24%, mas o milho, ao qual a Ucrânia também é um importante exportador, avança 1,24%, realizando um pouco da alta já vista no início da sessão noturna aqui em Chicago. Vamos falar de metálicas. O ouro sobe 0,31 para 1.950 dólares a onça Troy. A prata vai na contramão, caindo 0,11, 24,30 a onça Troy. O cobre também recua 1,07 e o minério de ferro em Singapura abriu a sessão em queda. Vamos ao gráfico do petróleo. Deixa eu só posicionar ele aqui. Bacana, vamos mudar a tela para vocês aqui. Tá lá, tá na tela. A gente vê aí, esse aqui é o barril do Brent. A gente vê ainda a busca aí
por esse teto que eu marquei aqui, por essa resistência nos 87,80. Petróleo ainda firme, de olho aí agora, vamos ver se vai mudar alguma coisa com os estoques. Lembrando, pessoal, que para quem é um analista técnico que opera pelo gráfico, muito cuidado aqui no rompimento dos 87,80. Vamos pensar aqui no macro, quando eu digo para vocês que isso aí já há alguns meses, que há bastante tempo, alguns players têm mudado a sua perspectiva aí e o target price para os preços do petróleo. A gente chegou a ver o Goldman Sachs, por exemplo, dando $100 ao final de 2023. Hoje a realidade se impõe e players como, por exemplo, JP Morgan, Bank of America, Barclays, enfim, hoje já apostam em números menores e mais próximos da realidade a qual o preço de tela se apresenta. 80, 90 dólares é o novo normal, como uma leitura de preço terminal para o ano de 2023. Então, quem for tomar o petróleo aí no rompimento, quem estava esperando esse momento, muito cuidado aí, pode ser um falso rompimento, ele pode dar, a operação pode ser bem sucedida, lógico que pode, mas a gente tem que lembrar que a previsão para o mercado são preços nessa faixa aí, e não um pouco mais acima, e isso serve também para o WTI. O gás natural, observem, está parado, andando de lado aí já há bastante tempo. O ouro, a mesma coisa, precisa aí de um trigger mais forte para poder andar, ou voltar para a retração, ou ir buscar os $2.000 a onça Troy. E aí, muito desse movimento ele pode acabar ser feito, não que ele vá ser feito, mas ele pode ser feito na sexta-feira, na divulgação do payroll, quando o mercado fica realmente mais volátil. O cobre, que havia rompido a linha de tendência de baixa, volta, ele faz novamente o rompimento aqui, ó, e opera abaixo da linha, voltando para a retração nos 38% do FIBO, ok? Lembrando, esse movimento que ele fez aqui, ó, é o que eu falei para vocês a respeito do petróleo. No rompimento do 87,80 no Brent, ele pode te colocar na compra e te estopar, legal, na sequência. Então, muito cuidado aí, muita cautela se você for abrir uma nova posição em petróleo. Então, esse aqui é o cobre, ainda muito de olho aí na demanda chinesa. Estamos nos encaminhando aí para o fechamento, e eu já boto aqui na tela para vocês o milho. O milho, olha aqui, ó, o dia de hoje teve um spike e agora ele arrefece um pouco a alta, esperando aí maiores notícias da situação no porto, na região de Odessa, na Ucrânia, ok? Aguardando aí maiores informações de lá. Lembrando que a pressão dos preços nos preços para o mercado mais altista é o problema no escoamento da produção, e o que vem segurando um pouco mais as cotações é a oferta bastante volumosa aí de safrinha, que vem com a colheita bastante adiantada nesse momento, ok? Aqui são os preços do trigo. O trigo voltou aqui, olha só, dá um spike bastante relevante. Agora o trigo sobe 2,5%, porque também é afetado diretamente aí por essa disputa geopolítica, ok? Então o trigo também tem uma boa safra vindo, principalmente uma safra russa, e o preço pode sentir também aí essa pressão de oferta, ok? Mesmo com esses problemas de escoamento de produção, uma forte oferta faz o balanceamento aí, faz a contraparte para preços mais elevados com relação ao preço do trigo e ao preço do milho. Beleza, gente? Bom, é isso aí. De olho na agenda, hoje 9h15
tem ADP Employment, às 11 horas e 30 minutos tem estoques de petróleo. Muito cuidado aí para quem já está posicionado e para quem vai abrir novas posições. Lembre-se sempre, gerenciamento de risco é a palavra de ordem aqui, ok? Bom, até lá, tenham todos aí uma excelente sessão, bom dia, um excelente dia de negócio e nos vemos amanhã para mais um Panorama de Mercado. Tenham todos um bom pregão e um abraço.